E voltando, continuando, na verdade, na questão do Uhum, X-Men. O X-Men, os X-Men, eles são mutantes, né, com os poderes, uhum. mas eles são excluídos da sociedade, né? O que leva a uma identificação muito grande, né? Entre os personagens de não ter, tipo, de não serem perfeitos Uhum, e se sentirem marginalizados, né? Levando em consideração nessa linha aí, como já foi uhum, falado da Jessica Jones, que é também uma heroína que é fora dos padrões, assim como os X-Men são na linha deles, uhum, mas ela aborda ali questões como o empoderamento feminino, né? E a uhum. sororidade. A gente tem um avanço nessa identificação dessas pessoas como heróis, pois são diferentes, elas não impedem de realizar feitos notáveis. Vocês acreditam que isso realmente ocorre? Das pessoas se identificarem, de falarem, nossa, eu consigo fazer? Cara, eu queria. Vamos lembrar de alguns personagens. Assim, vamos pegar igual você pegou aí, HQs de super-heróis, sabe? Pensa nos heróis, vamos pegar o universo Marvel, que é o universo dos X-Men. Todos eles têm um grande poder, mas eles também têm uma grande fragilidade, né? Que faz com que a gente possa se identificar. Então, pensa, por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro original, ele tinha estilhaços em volta do coração que ele tinha que usar armadura para impedir que matassem ele. Então, ao mesmo tempo, ele tinha o poder de uma armadura invencível, mas ele tinha um corpo que estava ameaçando morrer, dependendo de algumas condições. Pensa no Fora o, Hulk, por fora o exemplo, né? problema com o alcoolismo, né, Jorge? Que ele também tem, né? Perfeito. Nossa, É excelente verdade. jogo. Excelente Tem lembrança. um problema com o alcoolismo. Pensa, por exemplo, no Hulk, cara. Ele tem uma força descomunal, só que ele tem uma selvageria. O Banner tem uma selvageria tão grande dentro dele que o personagem ele tinha que se excluir. Ele se isolava, ele se afastava das pessoas porque qualquer gatilho podia fazer com que a fera dentro dele se manifestasse, sabe? Pensa, por exemplo, no Quarteto Fantástico, né? O Reed Richards, ele é um gênio, né? Mas em quase todas as histórias, muitos dos problemas que o grupo dele enfrenta do Quarteto Fantástico estão ligados à falta de habilidade dele de lidar com as emoções das pessoas, com os sentimentos dos outros. Isso nas histórias originais, nas mais antigas principalmente. Então, assim, os X-Men, eles podem representar qualquer um de nós, porque todos nós temos muitas fragilidades e defeitos, e todo mundo, principalmente em algumas etapas da vida, a gente se sentiu desajustado, sabe? Então, essa ideia de você ter personagens que eles têm defeitos, dificuldades, cara, o grande gatilho deles para esse tipo de universo que a gente está conversando é, por exemplo, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha ele Muito. surge, né, com aquele boom dos anos 60, né? Ele pega a contracultura, aquele número de jovens gigantesco nos Estados Unidos, e eles criam um personagem que ele é um adolescente, que ele tem problemas de adolescente, mas que ele tem poderes imensos nas suas mãos e que aquilo repercutiu inclusive na vida familiar dele, né? Então, assim, você ter grandes poderes e ter ao mesmo tempo grandes fraquezas é uma coisa muito sacada, fenomenal para você criar personagens cativantes pra gente, né? Porque vira um deus com pés de barro, né? Vira alguém que a gente pode olhar e falar assim: caraca, eu sinto que eu tenho esse potencial, mas eu também sinto que eu tenho essas fragilidades, essas dificuldades, esses defeitos, não sei. É até interessante, né? Eu brinco com meus colegas que o Homem-Aranha é gente como a gente, né? Muito. Nossa, ele é demais, Muito. coitado. Ao mesmo tempo, gostaria de ter os Ódio, que poderes. ódio! Como é que ele desperdiça aqueles drones que o Homem de Ferro deixou para ele? Que ódio! Eu queria bater nele! Por isso que, não sei se vocês estão acompanhando, tá tendo aquela nova série da Marvel agora do Gavião Arqueiro. Cara, aquilo ali, eu gosto muito desse herói mais pezinho no chão, às vezes. É bom, faz bem pra gente, né? Sim. Pô, o cara tá surdo, o cara tá tudo quebrado, tá ficando velho, dói em tudo que é lado, sabe? Então, assim, Dói mesmo, isso é pô, verdade, não Thiago. é? Cara, Isso é sim, você verdade. se identifica. Você olha e fala assim, porra, eu sei. Ele tem hora que tem uma. Não é spoiler, tem hora que ele coloca gelo no corpo inteiro, assim, com aquelas compressas de gelo. E quando eu tava vendo, eu também estava com uma compressa de gelo no ombro, Você porque eu fala. machuquei meu ombro. Falei, caraca, velho, entendeu? Então, assim, é um personagem que se aproxima mais da gente. Não é um super-homem, por exemplo, que tem o seu lado que se aproxima, né? Mas não é tão essa coisa divina, por exemplo, um autor da vida e tal. Ele é mais pé no chão. É o Homem-Aranha pagando imposto, por exemplo, sendo Cara, despejado.
Sacou? Sim. Porra, isso é maravilhoso. Assim, infelizmente não pra ele, né? Mas ele tem sorte Não, que é nem um pra gente. personagem. Pô, Pois é. Ele tem exatamente. sorte ainda que é um personagem fictício, né? Graças a Deus. Pois é. Mas querendo voltar na questão dessa mesma questão aí do questão do Homem-Aranha, por exemplo. Aham. Com isso, ele acaba trazendo uma posição do personagem, né? Dele ser, como eu disse, gente como a gente. Se a gente for levar em consideração um quesito, por exemplo, de ideologia, tá? Por Uhum. exemplo, o V de Vingança. Ele, Bom. ele, ele representa uma luta contra regimes totalitários, né? Uhum. E além da identificação individual, qual que é a importância da representação ideológica de um grupo, por exemplo? De o combate aos regimes totalitários, no caso do V de Vingança? Quer Cara, falar, Diogo? eu não vou falar. Eu acho o seguinte, eu tava pensando aqui. É óbvio que essa questão do você representar grupos, principalmente grupos minoritários, por exemplo, você tem um viés muito importante, a luta contra o fascismo e tudo mais. Mas uma coisa que me irrita, uma coisa que me incomoda, acho que o Denis vai entender o que eu tô falando, é quando isso é mal interpretado. Então, tipo assim, você ter um fascista usando a máscara do V. Ou então você ter um homofóbico, cara homofóbico, não sei o quê, e ele é fã de X-Men, sabe? O cara é Uhum. racista pra caramba e ele é fã de X-Men. O cara é fã de Star Wars, tem a espada, Luke, que não sei o que, a força, Jedi, e ele defende regimes autoritários, sabe? Então, assim, eu acho que quando você tem essa representação, esses grupos, essas ideologias, por exemplo, que são discutidas, eu acho isso positivo. Eu acho que você traz uma luz mesmo, você traz uma ideia que possa ser discutida, igual a gente está fazendo aqui. O que me incomoda é quando isso é mal interpretado e que muitas vezes, por exemplo, os próprios autores, por exemplo, e artistas, eles mostram que é isso, só que a pessoa não entende ainda. Exemplo, vou dar um exemplo. A caveira do justiceiro. A caveira do justiceiro. Boa, boa. A caveira do justiceiro você vê constantemente em grupos neonazistas, grupos autoritários, Sim. extremistas, negacionistas, e as pessoas acham aquilo maravilhoso. Ah, ele mata bandido. Primeiro, ele é tão bandido quanto. E se você não se aprofunda para entender a ideia do justiceiro, o que ele faz, o porquê que ele faz, como ele faz, né? Que na verdade ele está lutando contra aquilo tudo. Toda a crítica, a obsessão que ele tem, entendeu? Entendeu? Ele mesmo se critica, ele mesmo se incomoda com aquilo que ele faz e ele é endeusado por pessoas que provavelmente seriam mortas por ele se fossem na vida real. Sacou? Então, assim, o que você acha, Jorge? Eu acho que eu viajei, não sei se eu viajei muito aqui. Não, não viajou não. Eu concordo com as coisas que você falou e eu acrescentaria o seguinte: toda obra de arte, qualquer produção cultural, ela está num contexto, sabe? Então não tem Uhum. como a gente fugir do nosso contexto, sabe? Assim, a gente pode estar contando sobre a antiguidade. Eu fiz um filme, eu escrevi uma história em quadrinhos falando do mundo antigo. De certa forma, eu vou estar falando da minha época, sabe? Né? Então, o filme do V de Vingança, que você deve ter lembrado, por exemplo, ele vem do quadrinho do V de Vingança, que ele é de um contexto diferente do nosso. Ele é da década de 80 na Inglaterra, né? E o quadrinho do V de Vingança, ele vem como uma crítica ao governo da Margaret Thatcher, né? Ao governo ali Uhum. do neoliberalismo na Inglaterra. Eles estavam oprimindo muitos trabalhadores, então o Alan Moore ele veio com a ideia assim, pô, vamos extrapolar isso, né? Como é que seria o futuro desse país com esse tipo de governo? E ele extrapola com o regime totalitário, que é o que ele imagina que a Inglaterra poderia caminhar. Então, assim, o filme altera um pouco esse contexto para a nossa realidade um pouco mais próxima do atual, mas, assim, toda a história é contextual, gente. Então, assim, não tem como a gente fugir do momento que a gente vive, das ideologias que a gente defende. Tem um quadrinho maravilhoso dos anos 90 que é Martha Washington, né?
que critica os governos norte-americanos e o ideal de liberdade norte-americano, na verdade, é o ideal de guerra e dominação. E é um quadrinho norte-americano para adultos, assim, bem na linha Frank Miller, bem na linha Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que também é uma crítica, né? Você falou do Justiceiro, eu pensei na hora no Batman sendo utilizado em manifestações de grupos conservadores, né? Nossa, E você imaginar que, pô, peraí, você tá esquecendo, você tá pegando um lado do personagem aqui, ele bate em bandido. Não, peraí, esse não é o Batman, não, entendeu? O personagem Batman ele é um personagem que, na verdade, você está falando de um cara traumatizado e você está falando de uma série de outras habilidades que são envolvidas ali na criação desse personagem. Então, assim, é muito louco, cara, porque, assim, as pessoas vão pegar isso e incorporar da forma, talvez, a gente pode criticar, talvez equivocada ou errada, como for, mas toda a obra ela está produzida num contexto. Então, você vai ter, pô, o Super-Homem entre a foice e o martelo. O quadrinho ele é menos capitalista do que a animação. A animação ela tem uma vibe bastante crítica ao comunismo e ao socialismo. Só que o quadrinho, ainda assim, ele é uma demonstração do contexto que a gente vive. A gente vive num mundo capitalista. Então, a produção ali ela foi feita numa visão 100% capitalista do processo. Uhum. É como se uma sociedade comunista tentasse representar o capitalismo, né? É algo que não é da realidade deles. Então logo vai sofrer alterações daquela Sim. realidade. Uhum. Sim. Inclusive nisso, entrando nessa discussão de que felizmente, né, ou infelizmente, depende da posição dos nossos ouvintes. Marcão, você Claro. desculpa só te cortar, Claro, porque eu não, fiquei pensando aqui, tranquilo. eu lembrei de duas coisas. Por Eu favor. lembrei do Poder Supremo, que foi uma série de histórias em quadrinhos, imaginando os personagens da DC Comics numa realidade mais próxima da nossa. E o Poder Supremo, por exemplo, o personagem que seria o equivalente ao Superman, que é o Hyperion, ele tem um poder tão grande que ele pode dominar o planeta, literalmente, né? Então, aquilo que o Injustice depois vai fazer, aquilo que algumas outras histórias vão caminhar. E eu lembrei do Brightburn. Vocês chegaram a ver esse filme, gente? Muito Brightburn. bom, muito bom, muito Né? bom. Moleque do mal. Né? Basicamente assim, você imagina a ideia de e se a espécie do Superman, a espécie alienígena dele, em vez de ser um Jor-El, né, que tinha toda uma visão altruísta de mundo e de universo, se fosse a espécie do Superman uma espécie predadora. Se eles tivessem mandado ele como parte de um projeto de predação, de tomar a humanidade, né? Então ali você tem vibes diferentes e assim, tá discutindo. Vamos lá, gente. Toda a história que a gente escreve tá falando da gente, né? Toda a história que a gente escreve tá falando da humanidade. Né? Então, eu tenho que estar representando uma raça alienígena. Não, tá falando da humanidade, né? A gente tá falando da humanidade na antiguidade. Não, a gente tá falando da humanidade atual. Então, pô, essas histórias somos nós. A gente teve um período. A gente fez, né, Diogo, um História Nerd discutindo um pouco dessas questões, mas a gente teve um período dos heróis perfeitos, né? Eles eram deuses, né? A gente teve a entrada dos heróis com imperfeições. A gente teve a entrada dos anti-heróis. E se a gente parar para pensar, toda essa discussão sobre bondade e maldade, ela tomou, ou justiça e injustiça, ela tomou um rumo bem diferente dos últimos 20 anos da nossa história. Uhum. Fui longe, né? Se o Diogo viajou, eu viajei mais ainda. Não, foi ótimo. Nossa, eu aqui só tô escutando e tô adorando.